Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios com o seguinte tema: marido e mulher. Hoje nós vamos ver o nosso terceiro tópico, que diz: o casamento é um mistério, baseado em Efésios capítulo 5, verso 32. O que Paulo nos diz nesse versículo? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quando nós lemos esse capítulo 5, do verso 22 ao verso 33, você vai ver que Paulo vai falando do papel da esposa, do papel do esposo, e quando ele fala do papel do esposo, ele fala que ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Por isso que Paulo baseia que o casamento é um mistério. Porque como amar a esposa, como a esposa respeitar o seu marido, de conformidade com como Cristo amou a sua igreja e espera o respeito da sua igreja ao seu sacrifício, ao seu doar pela igreja. Então nós vamos ver um pouco sobre isso. O que é mistério? É algo impenetrável para a razão humana, é tudo aquilo que a inteligência humana é incapaz de explicar ou compreender. Isso tudo é mistério, significado da palavra mistério. Mas, entretanto, nós vamos ver o casamento como mistério, ou seja, porque é um compromisso que não está na superfície, mas também contém um núcleo escondido, que necessita de busca minuciosa, algo inesgotável e infinito. Ou seja, o casamento não é só uma aparência, é algo que está dentro de nós, unindo duas almas, unindo dois seres humanos imperfeitos e fazendo dos dois uma só carne, com as suas imperfeições, com as suas qualidades. Ambos totalmente diferentes, mas se tornando iguais, tornando-se em comunhão, em uma só carne. Por isso é um grande mistério. Isso significa que há elementos, que há fatores no casamento que não conseguimos entender. E nós vamos ver algumas dessas questões, algumas desses elementos, desses fatores do casamento que nós não conseguimos entender. Mas pela palavra de Deus e pela fé em Deus e através do Espírito Santo que trabalha em nós, nós vamos conseguir entender esses elementos e esses fatores que trabalham para que o casamento seja um mistério. Por que o casamento é um mistério? Primeiro, porque os seres humanos que o compõem foram formados de um modo assombrosamente maravilhoso. Ou seja, em Salmo capítulo 139, verso 14 diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista, ao discorrer sobre a onipotência e a onisciência de Deus, ele vai se referir à formação do ser humano no ventre materno como algo assombrosamente maravilhoso. Então, quando você olha a formação da criança no ventre materno, é algo maravilhoso. E assim, Deus forma o homem, Deus forma a mulher de uma maneira maravilhosamente assombrosa, e ambos totalmente diferentes para se unir em uma só carne. Então, quando Paulo fala sobre o casamento é um mistério, ele está falando de dois seres humanos que foram formados de um modo assombrosamente maravilhoso. Só Deus sabe como ele criou o homem, como ele criou a mulher, por dentro, no interior, no coração, na alma, no espírito. Então, é por isso que os seres humanos que compõem o casamento foram formados de um modo assombrosamente maravilhoso. É por isso que um não consegue compreender totalmente o outro.
Quem criou o seu esposo ou a sua esposa foi Deus e não você. Então nós temos que procurar de uma maneira, assim, confiando em Deus, entender e compreender um ao outro. E há momentos, queridos, que é melhor ter paz do que ter razão. Porque se nós vamos procurar a razão, aí vai haver brigas e mais brigas. Mas quando nós procuramos ter paz, nós procuramos entender o outro lado e compreender o outro lado. E assim o amor vence, o casamento vence. E ambos vivem em harmonia. Segundo, porque os seres humanos que compõem são um e únicos. Isso é maravilhoso, falar em unidade, dois sendo um e únicos. Nenhum casal é igual ao outro. Nenhuma cabeça é igual à outra. Mas, quando se casam, formam uma unidade e são únicos. Isso quer dizer que há unidade e diversidade ao mesmo tempo. Homem e mulher, viva a diferença. Os dois são uma só carne, mas cada um continua com a sua própria identidade. Cada um sendo o que é. E ambos formando uma só carne, uma unidade em Deus por meio da fé. Efésios capítulo 5, verso 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Nós não vivemos sem o outro. Nós temos que viver um para o outro. Mesmo longe, nós temos que sentir a presença do outro ao nosso lado. Ele está presente. Por quê? Porque ambos são uma só carne, unidade, e são únicos, tanto um para o outro como para o Senhor. Terceiro, porque evoca a união entre Cristo e a igreja. O amor que Cristo tem pela igreja não tem limites. Assim, o amor do esposo pela esposa não há limites. O amor da esposa pelo marido não há limites. Por ela, ele deu a própria vida, ou seja, Cristo deu a sua própria vida pela igreja. E assim quer que o homem também dê a sua própria vida em favor da sua esposa. João capítulo 10, verso 11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O marido tem que dar a sua vida em prol da família, em prol da sua esposa. E por último, o casamento foi instituído por Deus para que o homem pudesse vivenciar um pouco do mistério do relacionamento entre Cristo e a igreja. Quando ele fala sobre o relacionamento conjugal, ele fala que Cristo é o cabeça da igreja. O marido é a cabeça da família. O homem, Cristo deu a sua vida pela igreja. E assim o marido deve seguir o exemplo de Cristo. Porque Cristo é a autoridade soberana dentro do nosso lar. É Ele quem governa o marido. E o marido governa a sua família. Então, o ministério do relacionamento entre Cristo e a igreja é esse. Que Cristo é o cabeça da igreja. Ele guia, Ele santifica, Ele fortalece, Ele ama, Ele edifica a igreja. E esse é o papel do homem dentro do seu lar. Esse relacionamento é caracterizado por graça, amor, perdão, companheirismo e comunhão. Esse relacionamento entre Cristo e a igreja é caracterizado por graça, amor, perdão, companheirismo e comunhão. E como que Deus quer o relacionamento conjugal de marido para com a esposa, da esposa para com o marido? Da mesma forma, ou seja, graça. Assim que Deus espera do relacionamento conjugal, graça, amor e perdão. O homem e a mulher devem amar um ao outro
e perdoar um ao outro. Companheirismo, estou aqui por você, estou aqui com você, você não está só. E também a comunhão, somos uma só carne. A união não somente física, mas também a união sentimental e espiritual, para ambos viver para a glória de Deus. Esse é o casamento que Deus espera. Assim, nós vamos viver debaixo da vontade de Deus. Paulo encerra deixando 2 princípios fundamentais para que o casamento foi instituído por Deus, para que o homem pudesse vivenciar um pouco o mistério do relacionamento entre Cristo e a igreja. Ele encerra deixando 2 princípios fundamentais. Primeiro, o marido ame a esposa como a si mesmo. O marido não odeia o seu próprio corpo. O marido não odeia as suas próprias ações, seus próprios pensamentos, as suas atitudes. Então ele tem que amar a esposa como ele ama a si mesmo. E segundo, a esposa. E a esposa respeite ao marido. Ambos estão em Efésios capítulo 5, verso 33. Ame a esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. E assim vamos ter um casamento segundo o coração de Deus, vivenciando um relacionamento sacrificial, edificante, baseado no amor, no respeito e na submissão de um para com o outro, vivendo ambos em submissão a Deus e para a glória de Deus. Então o que nós aprendemos sobre o casamento é um mistério? Por que o casamento é um mistério? Porque os seres humanos que compõem foram formados de um modo assombrosamente maravilhoso, porque os seres humanos que compõem são um e únicos, porque evoca a união entre Cristo e a igreja, e o último, o casamento foi instituído por Deus para que o homem pudesse vivenciar um pouco do mistério do relacionamento entre Cristo e a igreja. Que o nosso casamento reflita o amor de Deus pela igreja. Que o marido ame a sua esposa. Que a sua esposa ame ao marido. E assim vivam para a glória do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, Pai. Abençoe cada casal, Senhor. Há muitos que estão caminhando para o divórcio, mas o Senhor pode restaurar. O Senhor pode edificar. O Senhor tem poder para isso. Quebranta o coração do homem e da mulher. Reaviva, Senhor Deus, ou ressuscite o amor, ressuscite o diálogo, traga a paz em cada coração, que possam se assentar, que possam, Senhor Deus, corrigir os erros e vivenciar um casamento segundo o teu propósito, de um abençoar a vida do outro, e o Senhor abençoando o casal e abençoando a família. Perdoa, Senhor Deus, os erros, fortalece os acertos, ó Pai, que possamos viver em paz dentro do nosso lar. Abençoe os nossos filhos, ó Pai, sustenta-os debaixo da Tua graça. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.